Bem-vindo ao segundo episódio do videocast da Sou do Esporte em parceria com a Band. Aqui a gente tem ilustres convidados, eu sou Fabiana Bentes, apresentadora, e aqui estão Marco Laporta e Yane Marques, a chapa candidata para a próxima, gestão do Comitê Olímpico do Brasil. Bem-vindo, Marco, bem-vinda, Yane. É um prazer tê-los vocês aqui. E vou começar com uma pergunta: por que vocês são candidatos? Obrigado, Fabiana, pelo convite. É um prazer estar participando desse podcast do Sou do Esporte. Sou do Esporte que está presente na minha carreira de gestor, desde que eu fui presidente da Confederação Brasileira de Triatlo em 2017, depois no COB, tive a oportunidade de ser o gestor do ano em 2021. Então, assim, o Sou do Esporte, quando nos chama, eu costumo dizer que é uma convocação, não é um pedido. A gente vai estar com muito prazer aqui e contribuir para esse debate. Por que a gente está nesse projeto, Fabiana? Porque a gente entende que o movimento olímpico, o Comitê Olímpico, ele vem evoluindo muito nos últimos anos e ele precisa continuar evoluindo. A gente não é situação, a gente não é oposição, a gente é modernidade. Então, a gente precisa trazer a modernidade para a área de esportes, para a área de governança, para a área de imagem do COB. E essas foram as nossas propostas, baseadas nessa evolução, nessa modernidade do Comitê Olímpico. Perfeito, Yane. E queria agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando contigo, carinho super especial por você, pela Sou do Esporte. O meu caso, assim, eu me aposentei da minha carreira de atleta profissional em 2016, depois da Olimpíada do Rio, e estava pronto para viver novos desafios. E fui convidada para dar o start nessa minha história na gestão pública, né? Eu estou desde 2017 até agora como subsecretária de esporte lá em Recife. E eu digo que eu descobri uma vocação que eu não sabia que tinha, que é essa minha missão como gestora esportiva. A minha presidência na Comissão de Atletas nesse último ciclo, 2024, foi muito importante para esse estímulo, essa provocação para eu vir para essa missão na chapa com Laporta de vice-presidente. Foi uma intimação, eu digo, a própria comissão. A gente acha que, assim, num nível de maturidade que a gente está, de representatividade, estava na hora da gente ocupar um espaço que antes a gente nunca tinha ocupado, E a Comissão de Atletas indica Yane para concorrer. Depois a gente faz algumas conversas com a Laporta e a gente tem muita sintonia e a gente define essa composição, para um projeto muito honesto, muito bem intencionado e que eu tenho muita fé que vai dar certo. Então, a minha chegada aqui foi por esse caminho. É muito bom porque eu estou, na verdade, com o gestor do ano e atleta de valor também pelo Prêmio Sou do Esporte. Então, eu estou bem, digamos assim, bem intencionada também com vocês dois. Mas, Yane, falando um pouquinho da sua liderança à frente da CACOB, como é que você acha que a CACOB hoje está, estruturada? Quais foram os desafios da sua implementação e quais foram, digamos assim, as vitórias desse período? Olha, a Comissão de Atletas do COB ela existe desde 2009, Eu estou nela desde 2012, então já venho aí há uma boa década, militando nessa representatividade de atleta, e eu consigo dizer com muita propriedade como a gente evoluiu, como a gente está ocupando esse espaço de representatividade de fato, Não é uma cadeira que nos foi dada e que a gente senta apenas a reboque do sistema para existir. A gente, de verdade, tem criado assim, mecanismos de aproximação dos atletas com os dirigentes. A gente criou nosso fórum para tentar também amadurecer as comissões de atletas das confederações e a gente crescer junto, nessa representatividade dos atletas olímpicos. A gente tem ocupado espaços na administração interna ali no Comitê Olímpico. Nós somos 2 assentos no Conselho de Administração. Isso nos traz muita responsabilidade e aprendizado, Tem sido uma escola, na verdade. Uhum. Entender tudo, aprovar, estudar. Também, os espaços que têm representatividade de atleta dentro do COB também nos são dados esses espaços, Eu fiz parte do grupo que trabalhou o planejamento estratégico. A gente está ali, na medida do possível, trazendo a voz do atleta, a experiência do atleta, de quem viveu na pele, aquele grupo que a gente representa. Então, a gente ouve as dores dos atletas de todas as confederações e, na medida do possível, a gente tenta resolver e ajudar e trazer os melhores caminhos, para que, de uma forma de mãos dadas, atletas, dirigentes, Comitê Olímpico do Brasil, a gente caminhe junto. Então, quando a Comissão de Atletas decide que está na hora da gente ocupar um espaço de uma representatividade tão significativa, forte, responsável, que é uma chapa para a presidência, no meu caso, vice-presidente do COB, isso já é histórico,
Isso é inédito. E a gente tem muita consciência que nessa curva ascendente de maturidade, de representatividade responsável, a gente vai, né, continuar ocupando esses espaços. Então, a Comissão de Atletas, ela de verdade mostrou que tem atletas dispostos, preparados e querentes, né, representar bem, né, com humanidade, com sensibilidade, sendo justo. E, obviamente, para isso a gente precisa percorrer os caminhos e entrar nas portas que vão nos ensinar a estar bem representando os atletas, como a gente vem fazendo até aqui. E é interessante o que você está falando, porque você é uma pessoa preparada, né? Você é uma ex-atleta preparada. Que é uma das grandes críticas, digamos assim, em termos de comissões de atletas, é que os atletas estejam, digamos, entendendo o seu papel ali na gestão do esporte brasileiro e que participem efetivamente com presença, com capacidade, né? Então, escolheram uma ex-atleta que fez esse percurso de capacitação. Então, é muito interessante você estar nessa chapa e sendo mulher também, né, Yane? Pois é, eu ia falar exatamente isso. Que é legal que você falou na mesma sequência que eu gosto de falar. Eu sou formada em Educação Física, eu fiz o curso avançado de Gestão Esportiva no COB, eu estou terminando a pós-graduação em Gestão Esportiva, eu tenho aí 8 anos militando já na gestão pública, né, como subsecretária lá em Recife, Comissão de Atletas desde 2012, fui vice-presidente de Thiago Camilo, agora presidente nesse grupo, nesse último ciclo. Então, são passos, eu digo que eu estou dando passos do tamanho da minha perna. É isso. Né? Não é uma aventura. É, de verdade, uma realidade que me cabe. Obviamente, eu sei que eu vou entrar lá e eu vou ter que estar muito exposta a aprender, né, e mergulhar fundo, mas eu fico muito feliz, assim, pelo apoio que eu estou tendo da Comissão de Atletas, e especialmente pela receptividade que eu tenho nas confederações. A gente ainda, né, o fato de ser atleta, muito se fala atleta, dirigente, mas eu posso dizer com muita tranquilidade. Os dirigentes estão recebendo Yane como vice-presidente na chapa muito bem. E isso é quebrar paradigmas. É isso. Né? É fazer história também. E aí vou estar lá, fazendo história, que se Deus quiser, a primeira mulher vice-presidente do COB. O pentáculo moderno fazendo história E também, pentáculo né? moderno, Uma mulher de fazer tão pequena, histórias. né? Exatamente. Vamos embora. Marco, em termos assim de gestão, você, né, foi vice-presidente até o momento, né? Se descompatibilizou para vir candidato. Quais são os desafios do Comitê Olímpico do Brasil e o que vocês pretendem, né, para a nova gestão? Fabiana, é importante entender, o COB evoluiu muito na parte da gestão. Desde 2017, você participou desse processo diretamente lá, na montagem do novo estatuto, na modernização, e o COB vem evoluindo bastante na gestão, isso é inegável. Só que nós chegamos no momento agora que nós precisamos rediscutir essa questão da governança esportiva. Então, houve uma evolução muito grande nas confederações, houve uma evolução muito grande no COB, algumas coisas se aplicaram da maneira correta, outras não. Então, a gente precisa entender agora, nesse momento, o que é a governança esportiva, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aperfeiçoar. E é isso que a gente precisa trazer para o debate. O próprio Estatuto do Comitê Olímpico ele precisa passar por uma reforma novamente. Ele tem uma previsão de uma reforma a cada 2 anos, e não é feita desde 2019. Então, precisa ser sentada uma comissão de notáveis que possa discutir e trazer inovações para adaptar a novos conceitos que tem. Se você pegar a agenda do COI 2020+5, tem novos conceitos ali que as atuais governanças não contemplam. Casos específicos da sustentabilidade, da igualdade de gêneros. Então, a gente precisa, em algum momento, sentar agora e discutir. E é isso que a gente vai fazer na governança do COB, tentar trazer essa rediscussão. Nós temos um patrocínio importante que é da Deloitte, que é um patrocínio mundial. Que a gente quer trazer para fazer uma reestruturação da questão da estrutura administrativa, da questão de recursos humanos, dos cargos e salários. Então, para a gente entender para onde que o COB precisa evoluir. Que eu acho que chegou o momento agora de amadurecimento dessa governança que foi criada, que melhorou muito, não há discussão disso, mas a gente precisa discutir algumas coisas e essa discussão tem que ser feita, e essa é uma proposta da nossa chapa, com as confederações, com os atletas. Essa é a discussão que a gente propõe. Todo mundo discutindo junto para a melhora do esporte unido. Vou dar um exemplo muito simples, né? Não é obrigatório por lei, mas a gente tem uma exigência do Conselho de Administração. É prática de boa governança, né? Mas não é uma realidade para muitas confederações, não é uma facilidade você montar um Conselho de Administração, entendeu? Um Conselho de Ética, tudo. Entendeu? Então, a gente precisa entender qual é a prática de boa governança mesmo, compatível com o recurso que aquela confederação tem. É isso que a gente quer trazer para a discussão.
entender, criar um modelo de governança esportiva que possa ser aplicado a todos. É interessante o que você falou em termos de evolução, né? A Sou do Esporte vem fazendo, né, pioneira nesse trabalho de análise estatutária desde 2015. Fomos nós que começamos com essa pauta no esporte brasileiro. E a gente percebeu que em 2022, até 2022, praticamente 7 anos de análise estatutária, houve quem fez as mudanças necessárias e houve quem ignorou as mudanças necessárias, né? E quando a gente fala em mudanças necessárias, a gente inicialmente fala de mudanças necessárias por lei. A lei manda, né? A história, eu tenho não é uma piada, né? Um encontro que eu tive com um alemão que ele falou que ele se adaptou a tudo na cultura brasileira. A única coisa que ele não se adaptou é quando a lei pega. Ele não entende o que quer dizer quando a lei pega. O alemão ficou assim, Fabiana, o que quer dizer a lei pega? Então, exatamente, a gente tem uma lei hoje que obriga os estatutos a cumprirem aquela lei, alguns cumprem, outros não cumprem, e aí em 2022 a gente falou assim, bom, quem quis fazer, fez, quem não quis fazer, agora a gente vai começar a analisar as melhores práticas. Então, dentro dos critérios de governança, mas já analisando o que eles efetivamente fazem, além da legislação, que aí entra efetivamente as mudanças estruturais da gestão do esporte. Então, eu vejo, digamos, a evolução da governança viva, ela tem que ter essa alteração, ela tem que ter essa análise, né? Foi a Sou do Esporte, inclusive, que colocou esse período de 2 anos no Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil, na ocasião, na reformulação. Foi nossa proposta e foi bem recebida. Então, é muito importante, efetivamente, isso, porque você tem uma modernização do processo, que às vezes as pessoas confundem entre profissionalização e modernização. Profissionalizar é botar um conselho administrativo, né? Botar aquilo ali certinho, mas modernizar é saber se o conselho administrativo efetivamente tem poder para fazer alguma coisa. Então, esse processo de modernização é muito importante. E aí, Yane, você que foi atleta, né, de ponta, medalhista olímpica, numa modalidade pequena, sem visibilidade, sem, né, representatividade evidente, né, sem televisão, sem mídia, sem patrocínio. O que falta efetivamente hoje? Porque a estrutura, por exemplo, dos últimos Jogos foram incríveis. A estrutura foi incrível para os Jogos Olímpicos agora de Paris. Mas o que você achou do resultado e, ao mesmo tempo, o que falta para que o Brasil se torne realmente uma potência olímpica, né? Esse nome potência olímpica é bonito, hein? Pois é, o pessoal gosta de falar isso. A gente tem conversado muito sobre isso, sabe? Em relação ao resultado, se você pensa numericamente, né? A gente saiu de 21 medalhas para 20 medalhas. Não foi um resultado ruim, né? Em números de medalhas. Lógico que a gente queria mais ouros, a gente queria estar melhor classificado no ranking ali, mas é natural que a gente precise repensar algumas coisas que foram feitas, né? A gente tem no nosso projeto ideias de ativar centros de treinamentos mais pulverizados no Brasil, por exemplo, região Norte e Nordeste, que a gente não tem hoje, né? A gente fala muito do CFO lá em Fortaleza, a gente tem aqui em São Paulo, lá em São Paulo, funcionando, né? O núcleo de alto rendimento, que já é um apoio, e a gente também pensa em jogar luz naquilo ali, trazer o modus operandi COB, né? Para ali para dentro, aqui no Rio de Janeiro também, enfim. Então, essa pulverização de oportunidade para os atletas virem, né? E serem provocados a treinarem, a gente vai buscando esse número, essa massa. A gente pensa também em ajustar o modelo dos Jogos da Juventude, que é um evento hoje que trabalha o desenvolvimento, que tem muito foco nas escolas, né, que é um evento para atletas de 15 a 17 anos. E a gente também tem algumas ideias para fazer isso de uma forma mais canalizada para captação de talentos, encontrar talentos. Depois a gente vai buscar essas crianças, esses atletas, para polir esses diamantes e fazer chegar ali a uma potência olímpica, né? A potência olímpica é o topo da pirâmide. A base da pirâmide tem que ser grande, né? Para o topo ir crescendo também. Então, a gente tem um olhar muito nesse sentido, né? De dar oportunidade e permitir com que a gente capte esses talentos, esses atletas. Então, assim, não sei se Laporta me complementa, mas a nossa ideia no projeto, inicialmente, passa por essas ideias, assim, sabe?
de pulverizar esses centros. E eu falo que lá no Nordeste a gente tem um material humano danado, né? Mas a gente não consegue encontrar aqueles meninos e captar e segurar eles para que eles continuem treinando. E aí, com a ativação de um centro ali no Nordeste, com certeza vai dar uma contribuição bem significativa para o que a gente está falando, né? De topo da pirâmide. O que é importante também ressaltar um pouquinho é que o Comitê Olímpico está associado diretamente à questão do alto rendimento. E Exato. aí se depende mais dos clubes e etc. para massificar e para reter esses atletas, né? E para detectar. Então a gente vê sempre em época de Jogos Olímpicos, é engraçado que parece que só esses atletas só existem nesse momento, né? O menino com assalto com vara, que ele já está treinando há muito tempo lá na região dele, mas que ele não tem nenhuma estrutura. Aí a menina que está na favela aqui do Rio tentando fazer ginástica artística, Talento a gente tem. Talento a gente tem. Vamos encontrá-los. E a grande questão hoje, eu acho que dentro de uma proposta de desenvolvimento social, de inclusão e de detecção de talentos e retenção, deve haver uma parceria muito grande com o Comitê Brasileiro de Clubes, Marco. Sim. Não, sem dúvida. Complementando até o que a Anne falou, o que a gente detecta como grande problema, e você fez uma introdução muito boa, Fabiana. O COB é responsável pelo alto rendimento. O estatuto é muito claro em relação a isso. Só que o alto rendimento não existe sem o desenvolvimento. E a gente sempre fala isso, o desenvolvimento tem que ser no clube, o desenvolvimento tem que ser com o CBC. Eu acho que não, eu acho que tem que ser o COB também. Acho que o COB tem que ter participação nisso, né? E hoje o COB ele tem recursos que ele já investe no desenvolvimento. Eu acho que a gente pode investir mais. Como? Sentando com o CBC, sentando com os clubes e parando de fazer todo mundo a mesma coisa. Entendeu? Evitando a sobreposição do recurso. Todo mundo investindo na mesma coisa. Tem que haver uma divisão de tarefas. Eu chamo para essa mesa também a CBDE, o desporto escolar, para que a gente possa, e a CBDU, obviamente, entendeu? O desporto universitário, para que a gente possa redefinir quem vai fazer o quê, ou definir claramente quem vai fazer o quê. E aí, a Iane citou os Jogos da Juventude, ela foi muito feliz porque eu acho que são coisas diferentes. Acho que o COB pode fazer uns Jogos da Juventude diferentes. Acho que tem que entregar a parte escolar para a CBDE, e ela faz 12, 14, 15, 17, e os Jogos da Juventude ser uma competição mais voltada exatamente para a detecção de talento, não diminuindo em nada o que já é feito hoje. Só que a gente buscar essa parceria com as confederações. Então, pegar as competições de base mais importantes de cada confederação e trazer para dentro do Jogo da Juventude, independente da idade. Porque o que o atleta precisa? O atleta, para ser detectado, precisa de uma competição para aparecer. E a competição de base é o melhor momento. E a partir daí você tem que trilhar um caminho. Então, nosso projeto é esse. Você ter a busca do talento, a detecção do talento, particularmente nos Jogos da Juventude, nos projetos de desenvolvimento das confederações, e depois você tem um caminho através do centro de treinamento que a Iane citou, para poder absorver esses atletas. Nós criamos seleções permanentes de base para poder desenvolver, porque nós temos agora um problema muito sério para Los Angeles, que a gente está com uma revelação difícil, não está aparecendo novos talentos. A gente pegou um fôlego desse cometa do esporte diante de 2016, que está acabando agora em Paris. A gente está muito preocupado para Los Angeles, que não dá mais para fazer nada para Los Angeles. A gente tem que pensar em Brisbane. Los Angeles já está aí, os atletas estão aí. Então a gente tem que pensar já num projeto que já começa a pensar em Brisbane. Essa é a nossa proposta. Eu acho que até mais do que os clubes. Uma das questões que eu sempre trago, e aí a própria Iane pode tentar implementar isso em Recife, né, de uma certa forma, é a questão da detecção em comunidades pobres. As favelas, elas não têm, né, acesso aos clubes, né? Os atletas não têm acesso aos clubes. Se diminuiu drasticamente a detecção de talento em loco, ou seja, o clube ir dentro de um complexo da Maré, do Alemão, de uma comunidade em Recife, enfim, Paraisópolis, se diminuiu pela questão da violência. Então, como é que a gente consegue, uma das minhas lutas como sou do esporte, é fazer com que as comunidades tenham a sua própria bandeira, elas possam participar de competições junto às federações locais. Então, você, por exemplo, tem a equipe de vôlei do Complexo da Maré. Então, o Complexo da Maré ele está dentro da competição de vôlei do Rio de Janeiro, né, afiliado à Federação de Vôlei do Rio de Janeiro. Porque a gente sabe, quando a gente trabalha com favela, com comunidades, se percebe muito essa questão de você impor um projeto social. Os projetos sociais já estão dentro da comunidade. O que a gente precisa é dar sustentabilidade, dar
digamos, propriedades para que eles possam detectar os talentos internamente, capacitar internamente, e não é fazer com que ele saia da Maré para o Flamengo, é fazer com que ele se desenvolva dentro daquela localidade com o suporte que ele precisa, porque às vezes é o transporte, é a alimentação, é a escola, é ter a disponibilidade dos pais, é a violência. Então, quando você cria efetivamente, por exemplo, como a gente tem no Rio, as Vilas Olímpicas, oportunidades, há hoje ainda uma falta de entendimento que a competição ela precisa estar inserida em projetos sociais. Porque você não consegue tirar uma detecção de talento se ela não tiver competição. Sim. Né? Então, como é que vocês veem também essa proposta de que as comunidades elas levantem suas bandeiras e as federações, né, filiem essas comunidades para você ampliar né, a detecção de talento, a inclusão no esporte, enfim? Isso aí a gente tem previsto no nosso programa também a parte social. Hoje o COB tem o braço social do COB é o Transforma, que é muito focado nas escolas, né? Projeto de levar os valores olímpicos para as escolas. O que a gente quer? A gente quer sentar com as confederações e dar apoio, aliás, confederações e atletas, né? Da CACOB ou também de fora da CACOB, e tentar ver os projetos sociais das confederações, projetos sociais dos atletas, das federações, para que o COB de alguma forma possa dar esse apoio através do Transforma. Então, a gente quer aumentar a receita que vai para o Transforma. O COB hoje tem feito excelente trabalho na área de marketing, tem aumentado o seu recurso privado, e eu acho que a gente precisa investir na formação do atleta. Esse recurso privado tem que ser para lá. E aí, seja através dos Jogos da Juventude, projetos de desenvolvimento das confederações ou os projetos sociais das confederações dos atletas. Eu acho que dentro do papel nosso nesse projeto, exatamente, a gente ataca através disso, através dos projetos sociais que tem nas confederações, paralelas às federações e dos atletas. Só complementando, assim, que eu achei muito legal esse assunto, porque procede demais o que você falou, Fabiana. E, assim, nós, atletas que tivemos a vida transformada pelo esporte, a gente quer fazer isso com outros jovens também. Uhum. Eu tenho meu instituto, muitos amigos olímpicos meus têm seus institutos, né? E a ideia da gente trazer o COB de alguma forma como colaborador, incentivador, impulsionador, né, para que esses institutos, esses projetos sociais sejam alavancados, é também um ponto que eu acho que merece destaque, sabe? Muito interessante isso que Laporta falou e que a gente tem como ideia, né? Mas, óbvio, a gente vai entrar e a gente vai sentar e a gente vai encontrar caminhos para fazer isso, mas são ideias que, assim como a gente tem feito esse projeto, né, partindo de escutas, conversa com todas as confederações, com todos os atletas, né, cada sugestão e ideia como essa, assim, a gente vem absorvendo muito bem. Muito bom. Bom, associado à questão de você ter o Transforma, ter os recursos da lei prevista, etc., hoje a Sou do Esporte está fazendo o projeto do PIB do esporte brasileiro, né? Tem aí né, o apoio também do Comitê Olímpico, entre outras entidades. E é exatamente para a gente ver o protagonismo da economia, do esporte na economia do Brasil. É um ecossistema muito grande, que nunca foi estudado, nunca foi avaliado. E uma das grandes questões relacionadas ao esporte no Brasil é a sustentabilidade sem depender de recursos públicos, né? A sua sustentabilidade, digamos, de forma pelas ativações, pelo que ela, né, se propõe. Como é que vocês veem essa questão da sustentabilidade do Comitê Olímpico, das ações do Comitê Olímpico a partir da gestão de vocês? Hoje o COB, dados do orçamento do ano passado, é dependente de 85% dos recursos da loteria. E um dos nossos projetos é diminuir essa dependência. É óbvio, a loteria dá cerca de 350 milhões por ano para o Comitê Olímpico. A gente não vai ficar livre, entre aspas, porque a gente não quer ficar livre desse recurso, mas é difícil você atingir esse patamar com recurso privado. A gente quer cada vez mais que esse percentual caia para 80%, para 75%, para 70%, para a gente não ficar totalmente dependendo do recurso da loteria. E mais que isso, esse recurso privado que entra, ele precisa chegar também nas confederações de uma forma transparente, clara e meritocrática. Por quê? Porque eu e a Iane, a gente vem de confederações pequenas, triatlo, pentatlo moderno, digo pequena de orçamento, entendeu? E a gente sabe a dificuldade que é você não ter o recurso privado, porque acaba sendo uma bola de neve, né? Você não tem recurso para investir numa área de marketing boa, você não consegue patrocinador e você fica girando em torno dessa roda que você não sai disso.
Então a gente entende que o Comitê Olímpico ele tem esse papel de ajudar as confederações nesse aspecto, até porque o COB ele consegue os patrocinadores muito utilizando a imagem dos atletas que são das confederações, dos atletas, né? Que são filiados às confederações. Então a gente entende que tem que haver um repasse desse recurso para as confederações. Então quanto mais a gente aumenta esse recurso, se eu falar em número de 350 milhões ano, eu estou falando de número de futebol. É difícil, acho que nem futebol, poucos clubes atingem essa marca de patrocínios puramente no esporte brasileiro. Então, a gente vai tentar chegar um valor maior possível para que a gente possa repassar uma parte desse recurso e as confederações possam ter também um recurso privado que facilita os projetos para os atletas. Esse é o nosso projeto. Lembrando que um percentual talvez até próximo disso, 85, 90 ou mais % das confederações vivem exclusivamente do recurso público, né? Então, isso é um número gigante. E as confederações realmente... como a gente consegue, como é que o Comitê Olímpico consegue mudar, digamos, a cultura das confederações na dependência do esporte, né, do recurso público. Porque, na verdade, a gente pensa que as entidades podem ter suas ativações, podem ter sua representatividade, podem ter sua atração para a iniciativa privada, mas em alguns aspectos, algumas entidades fazem isso muito bem, em outras não se faz muito bem. Se deixa aí como está estou recebendo algum recurso e é isso. Como mudar essa cultura efetivamente não, eu preciso inovar dentro dos meus processos, eu preciso inovar mesmo que, obviamente, haja uma limitação de recursos dependendo do tamanho da entidade. Mas como tirar, digamos, dessa patinação orçamentária que não tem muito, não consegue inovar, não tem equipe, não consegue estrutura, como é que muda isso? A gente não quer dar o peixe, a gente quer ensinar a pescar. Entendeu? Então a ideia é criar dentro do COB áreas de suporte às confederações nessa busca não vou nem dizer de patrocínio, na inovação de receitas, né? Então temos muitas coisas, por exemplo, a gente busca muito pouco dinheiro fora do Brasil. E você tem muitos convênios fora do Brasil com outros comitês olímpicos, com instituições internacionais, que você pode buscar esse recurso que estão dispostas a investir, particularmente porque você citou de esporte social. Então a gente tem que buscar isso, a gente tem ideia de criar uma gerência de relações internacionais visando essa busca comercial de recursos de fora para a gente poder aplicar no esporte brasileiro. Outra coisa que é muito pouco aproveitada no esporte são recursos incentivados. A gente fala, vira e mexe, a gente pede aumento do percentual, mas a gente nunca consegue bater o teto. Então a gente precisa o quê? Ajudar as confederações a ter mais projetos incentivados, porque o COB hoje tem 22 empresas patrocinando o COB. Será que nenhuma dessas 22 empresas tem projetos incentivados, querem fazer projetos incentivados, e às vezes não fazem porque não tem nas confederações, e nem no COB. O COB não usa o recurso incentivado. Então a gente quer realmente criar uma área dessa dentro da confederação, dentro do COB, para ter tipo um portfólio de projetos. Então a confederação vem, a gente monta o projeto e fica ali o projeto da confederação, nosso patrocinador vem tipo um menu. É claro. E ele vai Incubadora de projetos. Exatamente. Para buscar esse recurso. Então criar experiências. A gente vai criar o COB Experience, entendeu? Que é o quê? É fazer experiências com novas modalidades para divulgar. Como tem a COB Expo a gente reúne todo mundo. A gente quer fazer também projetos isolados de fim de semana. Então a gente pega, por exemplo, o tênis de mesa, vamos fazer um evento fim de semana para divulgar o tênis de mesa, traz a Hortência para dar uma palestra, que não tem nada a ver com o tênis de mesa, mas é uma atleta de renome. Então a gente cria uma vivência para empresários, para pessoas que querem apenas jogar o tênis de mesa. A gente pode fazer isso para escalada, pode fazer isso para o rugby, pode fazer para o pentatlo moderno, para o triatlo. Então, para divulgar a modalidade. Acho que o COB tem que ter essa liderança e ajudar as confederações nesse aspecto. Você gostaria de complementar, Yane? Não, eu acho que Laporta foi muito feliz assim na fala dele e eu acredito muito que a partir do momento que a gente der o start e as coisas começarem a acontecer e vai ser muito positivo, a gente vai alimentar nessas confederações um desejo de querer buscar mais também, né? E vai ser um facilitador muito grande para a administração, para a gestão e tudo. Acho que é um começo que a gente daqui a pouco vai até talvez fazer essas confederações andarem com as próprias pernas, né? E a gente sempre ali apoiando e ajudando com o poder que o COB tem para isso. Bom, para encerrar,
Rápido, né? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Vocês, quais são as dificuldades? Eu primeiro vou perguntar sobre as dificuldades e depois eu vou deixar vocês com a palavra para fazer o encerramento. Quais são as dificuldades que vocês veem hoje no movimento olímpico? Eu acho que uma dificuldade foi o que a gente falou. Nós tivemos um investimento muito grande no esporte até 2016. As empresas estatais vieram, as confederações tiveram recursos, conseguiu-se ter dinheiro para investir na base. E aí conseguimos formar uma geração muito vencedora que teve o pico em Tóquio. Entendeu? Foi um resultado fantástico aquela geração. Teve fôlego até agora Paris, como a Yane citou. Digamos que nós paramos de evoluir. Entendeu? Tivemos ali uma estabilização com viés de queda, mas paramos de evoluir. Então, a gente precisa entender que hoje o grande problema que nós temos é o investimento na área de desenvolvimento. Então, a gente precisa focar nisso. Eu acho que o alto rendimento está muito bem organizado, as confederações trabalham muito bem, os atletas têm uma boa estrutura no alto rendimento, mas falta isso no desenvolvimento. Treinadores capacitados para trabalhar com a base, então a gente vai investir muito na ABT, na Academia Brasileira de Treinadores. A questão da saúde mental, então ter uma saúde mental, não trabalhar a saúde mental só quando o atleta está pronto, tem que começar na base, trabalhar essa saúde mental desde cedo, fazer com que o atleta tenha esse acompanhamento. E educação financeira também, desde educação cedo. Financeira, aí faz parte do nosso programa que já existe no COB, de carreira do atleta, de transição de carreira do atleta. Então, entender esses atletas, como eles podem ser aproveitados. Então, assim, a gente tem para a gente, essa grande dificuldade que a gente tem hoje, que a gente está com muita preocupação em relação ao resultado de Los Angeles, exatamente porque essa falta de renovação que nós tivemos. Então, a gente precisa investir agora, ver o grupo que está para Los Angeles, preparar eles para a gente poder ir bem em Los Angeles, mas não esquecer que nós temos que pensar em Brisbane. Então, tem que investir muito no desenvolvimento para a gente ter uma geração vencedora em Brisbane. Perfeito. Yane. E eu complementaria, quando fala assim de dificuldade, é uma coisa que a gente também conversa muito e que eu sei que não vai ser tão simples, né? Você até falou, Laporta, no começo, a gente identificar todos os atores que estão ali, de alguma forma, trabalhando para o desenvolvimento do esporte no Brasil, e a gente sentar todo mundo numa mesma mesa, entender cada frente que cada um vai atacar com mais potência, né? Direcionar a energia mais canalizada para um fim e não ficar sobrepondo, como o Laporta falou. Eu acredito que isso é uma ideia que tende a dar certo, sabe? O COB cuida do que o COB tem que cuidar, o Ministério, o CBDE, CBDU, o clube, e a gente dando as mãos, obviamente, se ajudando, mas canalizando energia de uma forma um pouco mais organizada, direcionada. Eu acho que isso é um pensamento que faz muito sentido para mim, sabe? E que eu coloco como desafio, porque eu sei que não vai ser fácil. Não, e eu tenho uma frase sempre, quando alguém me fala para mim que tem criança que não gosta de esporte, eu sempre falo, Ela né? não conheceu ainda que ela ama. Não conhece o esporte que gosta, né, Yane? Então, eu falo que no momento que acordou sozinho e quer ir praticar, é esse esporte que ela escolheu, né? Não precisa do despertador, esse é o esporte que ele escolheu. Então, eu acho que dentro dessa proposta de vocês, assim, já indo para as palavras finais, vocês estão muito preocupados com a questão dessa massificação e dessa descoberta de talentos, de reconhecer, né? Ver aí a Rebeca Andrade, porque ela foi atleta de valor ano passado no Prêmio Sou do Esporte, já era, né? É um espetáculo. E você vê a história dela, né? E não só dela, de tantos outros. Infelizmente, não é só são vários que fazem um percurso bastante doloroso para entrar para o alto rendimento. Como é que vocês, concluindo, querem um novo comitê olímpico? Um comitê moderno, Fabiana, onde o atleta ele se sinta amparado, onde a confederação se sinta amparado, uma gestão colegiada, onde todos possam opinar, que não fique centralizado apenas na mão do presidente. É isso que eu vejo o COB. E vejo o COB como líder do esporte brasileiro. Acho que o COB tem que assumir essa liderança. É a instituição hoje que reúne todos os players que vão para Jogos Olímpicos, atletas, confederações, árbitros, treinadores. Então, o COB tem que assumir esse papel de liderança e é isso que a gente vai fazer. Vai colocar o COB liderando esse processo para transformar o Brasil na potência olímpica. Eu acho que o Brasil tem sim capacidade de ser uma potência olímpica, desde que faça uma utilização dos recursos de forma mais eficiente e também que esses recursos sejam aumentados através de bons projetos e na busca por novas receitas.
Transformar o Brasil em nação esportiva. É o Lema primeiro da passo. Sou do Esporte. Exatamente, é o primeiro passo. Grande desafio. Se não for nação esportiva, nunca será uma potência Uma olímpica. potência olímpica, é Isso aí. verdade. Isso aí, E eu acho que como característica nossa, assim, da dupla, né? A gente traz, sem dúvida, uma gestão apaixonada e sensível, sabe? Aberta às escutas, a uma construção colaborativa. E a paixão que é o esporte da nossa vida, né? Então, acho que essa união, ela faz com que a gente consiga colocar nossas ideias de uma forma muito organizada, sensível, bem intencionada, correta e no caminho certo, né? Então, assim, a nova gestão do COB é essa. A gente chega para fazer história de verdade. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou bastante feliz, digamos assim, para a gente poder discutir o esporte. A outra chapa, né, foi convidada, está convidada. Se quiser vir aqui também conversar, é importante a gente ouvir, né? A Sou do Esporte foi a que criou, digamos assim, o primeiro debate da história olímpica do país. Legal. Com os candidatos à vice-presidência. Um deles era o Marco Laporta e foi eleito a partir do debate. Então, a gente está super à disposição. Encerramos esse episódio com Marco Laporta e Anny Marques. Esperamos vocês para o próximo. Obrigada.